Charles Darwin, nascido a 12 de fevereiro de 1809 no Reino Unido, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, conhecido pelos seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Darwin estabeleceu a ideia que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento que este resistiu até hoje e que é amplamente aceite e considerado um conceito fundamental no meio científico. Propôs também a teoria que a evolução é resultado da seleção natural. Muitos conhecem esta teoria, mas nem todos sabem de onde surgiu. Tudo começou quando Darwin ainda estudava em Cambridge. Charles era um jovem estudante com apenas 22 anos e uma ideia de que todos os seres vivos haviam de ter um criador. No entanto, no decorrer da viagem que aí vinha, ele iria mudar de ideias. Foi-lhe proposta uma viagem com uma duração prevista de 2 anos, com o intuito de recolher e catalogar espécies ao redor do mundo. A famosa viagem teve início a 26 de dezembro de 1831, no navio da Marinha, o HMS Beagle, e a sua primeira paragem foi o Brasil. Darwin não tinha dúvidas de que tudo na natureza teria sido criado por um ser omnipotente, uma mentalidade que o impediria de descobrir o que descobriu se não fossem os enjoos. Podemos mesmo dizer que os enjoos foram um herói improvável nesta história, pois, se não fossem eles, Darwin não teria tido a iniciativa de explorar sozinho a Terra. Após várias semanas passadas, Darwin encontrou diversos fósseis com algumas características dos animais que habitavam naquela zona. Darwin havia encontrado um padrão. Tanto os fósseis encontrados quanto os animais a que estes se assemelham foram encontrados no mesmo lugar. Isto sugeria que havia uma relação forte entre os animais que outrora habitavam a América do Sul e os que hoje habitam. Assim, surgiram as seguintes perguntas. De onde surgiram estas novas formas de vida? E o porquê das anteriores desaparecerem? Como era de esperar, este não foi o único lugar onde Darwin encontrou mais pistas, e a próxima paragem foi a Patagónia. Aqui, Darwin encontrou algo curioso. No lugar onde acampava, observava emas e ao mesmo tempo ouvia histórias de que a sul vivia outro pássaro gigante que lhes era semelhante, mas mais baixo. Duas espécies de aves tão parecidas uma com a outra, no entanto diferentes de tamanho. Como poderia isto acontecer? Norte do continente sul-americano. O HMS Beagle seguia agora um rumo a norte do continente sul-americano. Darwin, que subiu aos altos dos desfiladeiros dos Andes, descobriu uma história nas rochas. Estas, localizadas a vários quilómetros do mar, observou enormes camadas de rocha recheadas de fósseis de animais como ostras. Isto fascinou Darwin, pois ele sabia que estas camadas deveriam ter feito parte do fundo do mar. No entanto, ali estavam, no alto dos Alpes. Para tentar justificar esta descoberta, Darwin recorre ao livro Princípios da Terra, de Charles Lyell. Isto teve um enorme impacto no pensamento de Darwin, que passou a perceber que fenómenos como a erosão e a sedimentação, se atuarem durante imenso tempo, podem mudar a Terra. Galápagos e Ilhas Coral. A próxima paragem desta viagem foram os Galápagos e umas ilhas que durante o seu trajeto despertaram a sua atenção. Nestas novas paragens, Charles Darwin recorreu a alguns espécimes, entre os quais sabiás com características diferentes. Darwin conseguiu perceber o seguinte, que os habitantes destas ilhas ou os seus ancestrais terão de ter atravessado o mar para lá chegar, e que, por cada espécime de cada ilha ter um bico distinto, poderiam ser variedades de uma mesma espécie. A viagem chega a um fim e, ao regressar à Inglaterra, Charles Darwin submete os seus espécimes a exames e foi determinado que eles não eram variedades, mas sim espécies distintas, cada uma da sua ilha. Darwin está então convencido de que as espécies, tal como a própria Terra, mudam lentamente com o tempo. O seu pensamento era o seguinte: se as espécies podem mudar com o tempo e o tempo é medido em infinitas eras, então algumas espécies acabarão por se extinguir enquanto outras formarão, e todas elas estarão relacionadas. Darwin, ao recorrer ao princípio da população de maltos, percebeu o seguinte: qualquer característica que dê a algum organismo uma ligeira vantagem na sobrevivência e reprodução tem uma maior probabilidade de ser passada à geração seguinte. E com o tempo, este atributo tornar-se-á mais comum e até mais acentuado, então a espécie mudará. A disputa por recursos favorece os indivíduos com alguma vantagem, e então Darwin finalmente chegou à sua teoria,
à qual chamara Seleção Natural. Podemos concluir que esta viagem foi importantíssima para a história da ciência, pois mesmo com um momento brilhante, foi esta viagem que mudou a mentalidade de Darwin e mais tarde a da maioria dos cientistas da época. Foi com ela também que Darwin chegou a duas certezas. Ao contrário do que muita gente pensava, a Terra teria muitos milhões de anos e não alguns milhares como se achava. A outra era que não só os animais mudavam, como evoluíam através da seleção natural. Boa tarde. Já estamos a gravar? São muitíssimos bloopers amados. Pronto, como queiras. O passinho do Michael Jackson não sai? Assim, Michael Jackson.